Boa noite, gente. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Vocês estão me enxergando? Boa noite. Vamos aprender sobre jejum? Sejam bem-vindos. Oi, Dri. Sejam todos muito bem-vindos. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem para eu começar, pra vocês não ficarem. Oi? O que é? Hã? Fala aqui. O que é, doutor? Aí vocês ficam perguntando do início. Tá todo mundo me vendo? A internet tá bacana? Tudo jóia? Tudo ok? Posso começar? Gente, vamos ajudar os nossos colegas. Compartilhem a live com quem você acha que também gostaria de aprender sobre esse assunto, com quem gostaria de aprender mais sobre jejum intermitente. Curte para o Instagram distribuir a live. Então, são coisas pequenas, mas que faz com que as pessoas também tenham acesso a esse conhecimento, tá? Vocês estão gostando das caixinhas de perguntas sendo respondidas? Eu tô conseguindo esclarecer alguma dúvida? Tem alguma coisa assim que vocês não estão conseguindo entender? Hoje é o dia, tá? Então, se você tem dúvida, se você não tá conseguindo se encontrar no meio desse tanto de informações do jejum, hoje você tem a oportunidade de tirar sua dúvida aqui comigo. Nesse ponto de interrogação aqui, também dá para você digitar a sua pergunta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse jejum, início, como que começa, para vocês poderem entender esse propósito do jejum. Vamos lá? Eva, lactante pode fazer jejum. Eva, digita essa pergunta lá na caixinha ou na interrogação que eu respondo ela pra você. E eu queria pedir pra vocês, deixa eu só abaixar minha música aqui. Abaixar a música aqui pra gente começar a falar. Eu queria só pedir pra vocês um pouquinho de compreensão aqui nos comentários, porque o que acontece? Eu tento raciocinar e fico lendo os comentários e eu perco a minha linha de raciocínio, nem eu chego a lugar nenhum e vocês aprendem nada. Então vamos deixar combinado de colocar a pergunta na caixinha de perguntas para que eu possa responder a sua pergunta na live, tá? Porque aí eu consigo ajudar vocês. Tá tudo bem? Quem aqui já aprendeu a fazer jejum intermitente? Pelo menos um pouquinho, já tirou suas dúvidas. Essas lives estão ajudando vocês. Vocês estão conseguindo entender essa questão do jejum. O que vocês estão precisando? O que mais de importante vocês gostariam que eu falasse aqui? Porque assim, eu vejo que tem muita gente nova e tem muita gente fazendo a mesma pergunta com relação à alimentação, com relação a horas de jejum, e eu tento ajudar vocês dentro da mesma dúvida. Por isso que às vezes parece que eu falo a mesma coisa, porque eu sei que é a dúvida de muitos. E se a sua dúvida já foi respondida, dá um sim aqui pra mim, me fala se eu tô conseguindo ajudar vocês, porque isso pra mim é importante, até pra evoluir o conteúdo para vocês também aqui no Instagram. Tá dando certo, eu tô respondendo, tá ficando claro a forma com que eu trato o jejum intermitente aqui. Ou você ainda tem muita dúvida, qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua principal dúvida? Deixa na caixinha de perguntas, gente, porque eu consigo ajudar vocês nas respostas, tá? E assim, eu resolvi fazer dessa forma que
responder as perguntas de vocês mesmo que às vezes sejam perguntas repetidas, para vocês inculcarem mesmo os aprendizados na mente. Oi, Silvana, seja bem-vinda à nossa live. Gente, tá dando certo? Eu quero saber de vocês, antes de eu começar a falar aqui do processo de início de jejum, se eu tô conseguindo ajudar vocês, se tá sendo relevante essas respostas que eu estou dando lá nos meus rios, se tá sendo relevante as respostas para as perguntas de vocês. E se está sendo relevante, escreve aqui nos comentários se eu tô conseguindo ajudar vocês e se vocês já evoluíram algumas coisas. Muitas pessoas me perguntam no direct, doutora, como que faz isso, como que faz aquilo. E antes eu conseguia responder. E assim, eu quero pedir muito para vocês paciência e também me desculpar com vocês se eu não conseguir responder a sua dúvida. Porque realmente, gente, eu tento vir aqui para um online, fazer um online um processo de crescimento, um processo de construção pautada, mas eu também tenho presencial e acaba que o presencial ainda me consome muito, que é a questão do consultório. E eu fico muito cansada. Então, por exemplo, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi atender 3 vezes na semana e as outras 2 vezes na semana eu tiro para calcular dieta, para mandar as dietas, para fazer as minhas consultorias e para fazer os cardápios. Porque eu não estava conseguindo respirar. Então, eu resolvi fazer isso. Então, quando o nutricionista, quando você vai no médico e você já sai do médico com a sua prescrição, é uma coisa. Mas quando você vai em mim, e quem já foi na nutricionista sabe disso, você não sai do consultório já com a sua prescrição. Então, eu trago o trabalho para casa, tá? Então, quando vocês me mandam pergunta aqui no direct e eu não consigo responder, não é maldade. Eu queria muito que vocês entendessem que quando eu abro a caixinha de pergunta, é porque aí eu concentro numa coisa. Porque vocês imaginem que se eu responder todas as perguntas da caixinha de perguntas, mas todas as perguntas do direct, mas tirar cada dúvida de cada um aqui, eu não vou ter vida. E também eu acho que esse não é o propósito aqui, né? Na rede social. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma conexão e tem que saber dosar tudo isso. Aqui a Beth já respondeu que tá ajudando sim. Eu fico muito feliz de saber que eu estou ajudando vocês, sabe? E, gente, muitas pessoas me perguntam com relação à Unimed e plano de saúde no geral. Unimed não credencia nutricionista nenhum, tá? Não existe nutricionista pela Unimed, porque a Unimed é uma cooperativa, como o próprio nome diz, cooperativa. Os médicos constroem a cooperativa e nutricionistas e psicólogos e fisioterapeutas não fazem parte desse hall de profissionais. E a minha pretensão é reduzir o número de atendimentos no consultório presencial, já tenho conseguido fazer isso, e ficar só com os pacientes que já são meus pacientes. Então hoje eu reduzi o número de consultas de primeira vez. Eu não atendo primeira vez mais todo dia. E daqui uns dias eu só vou atender quem realmente é meu paciente. Então, se você deseja ser meu paciente ou se você deseja ser meu aluno, aproveita a oportunidade. Porque em breve eu acredito que eu vou ter essa oportunidade de poder escolher quem eu atendo. E eu acho que isso é como eu posso dizer, privilégio. Isso é um grande privilégio na minha carreira profissional, né? De poder escolher os meus pacientes, que já são meus pacientes, e vocês que já são meus alunos, para poder cuidar de vocês. Até porque eu acho que é muita pretensão de um profissional querer atender a todo mundo. A gente não consegue. Então chega um ponto que a gente vai criando discípulos mesmo, né? A Bíblia fala disso, né? E de fazer discípulos em todas as nações, porque ele vem. Então Jesus, ele dissipou, pregou o seu evangelho através dos seus discípulos. Então eu acredito que eu vou fazer muitos discípulos
mesmo, e é por isso que eu chamo Tropa Destravando o Emagrecimento, porque eu acredito que muitas pessoas ainda vão aprender comigo e conseguir ajudar outras pessoas, assim como as meninas da minha mentoria têm feito. Nós ainda somos uma comunidade muito pequena, de apenas, se eu não me engano, agora que nós chegamos a 70 mentoradas lá na comunidade. Então, eu acredito que isso vai ser muito grande daqui a uns anos. E é isso que eu tô construindo mesmo. Tô construindo um grande exército para que vocês ajudem outras pessoas. Acredito que a liderança é um ponto muito chave nisso, e eu consigo liderar outras pessoas para me ajudarem nesse processo. É assim que funciona, porque sozinha eu não vou dar conta. Passando essa parte, né, aqui que falei tudo, então eu já deixei aqui o meu recado para você. Muito obrigado por estar aqui, por me seguir, por estar aqui consumindo conteúdo, e dizer para você não ficar chateado se eu não respondi a sua pergunta no direct, porque realmente eu sei que daqui a uns anos eu não vou conseguir fazer isso. E amém, vai ser um grande privilégio não conseguir fazer isso e ter uma equipe para poder me ajudar nesse processo. Enfim. Então, vamos começar a live de hoje. Se você ainda não entrou, ou se você acha que essa live é relevante para você, chama uma pessoa para estar aqui, para escutar o que eu vou falar. A live passada foi muito importante, porque eu recebi um feedback muito legal de muitas pessoas no direct, falando da importância da live, né? E eu fico muito triste quando alguém perde e as pessoas falam assim: eu não pude assistir a live. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer para honrar você que está aqui presente comigo é te dar a honra de assistir essa live ao vivo comigo, aprendendo, tendo a oportunidade de poder me perguntar as dúvidas e eu poder responder as suas dúvidas. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Que honra, gente, ter o Marcelo aqui. Marcelo é um personal de ponta e, assim, muito feliz por ele ser um personal fora da caixinha, né? Eu tenho grandes amigos profissionais, personagens e médicos fora da caixinha, graças a Deus. Eu trabalho com muitos bons profissionais. O Marcelo, tive a oportunidade de conhecer ele aqui na rede social, não conheço pessoalmente, e ele depositou a confiança dele em mim, mandou um paciente para o consultório, e eu fiquei muito feliz em poder ajudar esse paciente. É engraçado porque não são todos os personagens que aceitam o jejum intermitente, e eu falo que você conhece um profissional quando ele é bom, quando ele pensa fora da caixinha. Porque todo mundo que pensa fora daquela caixinha, ele dá oportunidade de crescimento para si próprio, né? Então, quando eu entendi que eu podia melhorar, não com a pretensão de ser a melhor, mas que eu podia melhorar o repasse dos meus conhecimentos, aprender mais, para passar mais para os meus pacientes, eu decidi que eu ia ser um profissional fora da caixinha, né? Então, eu ia pensar fora da caixinha, né? E aqui na rede social, a gente tem muitos profissionais que pensam dentro da caixinha, infelizmente ainda. Mas a gente já consegue reconhecer a linha. Eu acredito que quem me segue já consegue reconhecer a minha linha, né? E eu sou essa pessoa assim mesmo, gente, sabe? Então, assim, quem vai no consultório, tem a oportunidade de me conhecer pessoalmente, sabe da minha índole. E quem é meu aluno e tem a oportunidade de crescer comigo nas mentorias, também, sabe, a gente consegue fazer essa conexão, né? Por falar em mentoria, por falar em jejum intermitente, você que tá aí querendo aprender, fica de olho, porque eu vou abrir vagas pro meu curso online em junho, tá? Então já tô preparando para vocês. E dessa vez eu quero ensinar quem realmente deseja aprender o jejum intermitente. Como eu vi que tem muitas pessoas novas entrando aqui, que precisam ter passo a passo, cronometradinho, eu resolvi criar esse curso de jejum. Então, para você é uma novidade, em primeira mão, avisando aqui vocês já sabem que eu tô aqui, né, curso online. Quem já participou das minhas mentorias, do meu curso anterior,
vai ter essa oportunidade. Não será uma mentoria, não será um processo de ser mentorado. Eu vou abrir mentoria em outra oportunidade e não agora. Mas justamente para que essa pessoa tenha o gostinho de querer ser mentorado, né? De ficar lá comigo, lá na cabeça daquela pessoa o tempo todo. E a gente aprende muito, né? Quando a gente tem um mentor. E eu gostei muito dessa técnica de mentorar, né? Hoje eu atendi uma paciente, Elaine, não sei se ela tá aqui, Elaine, se estiver aqui, porque ela é enfermeira, né? Da plantão, então, né? Sempre que ela tá nas minhas lives. E ela tava me explicando tanto que a mentoria foi importante para ela. Ela participou da mentoria em fevereiro e ela falou, doutora Janaína, o tanto de conhecimento que eu aprendi na mentoria eu não posso mensurar, o tanto que mudou a minha vida. E o fato dela aprender tanto, que, né, do momento ali de ser mentorado, aí a Elaine tá aí, fez com que ela fosse no consultório hoje, né, Elaine? E hoje a gente falou sobre isso. Eu falei, valeu a pena a mentoria pra você? Você aprendeu? E ela falou, sim, muito. É muito legal porque o material é muito bom, né? Então, eu fico muito feliz de poder contribuir com a evolução de vocês, de verdade, tá? Hoje eu respondi uma pergunta interessante no consultório e eu quero começar falando sobre ela aqui. São 19h20, então eu vou tentar explicar em 20 minutos e responder as perguntas todas em mais 10 minutos. Aí, ó, Elaine tá aí. Estou sim, fui e amei. Seja bem-vinda. Bom, uma pessoa me perguntou assim hoje. Doutora, na verdade, qual é a diferença de jejum e jejum intermitente? Então, eu vou começar explicando como iniciar o jejum, explicando essa diferença. O jejum em si, ele é simplesmente um processo de ficar sem comer, tá? Então, você vai lá, fica sem comer, sem nenhum protocolo, você simplesmente fica sem comer sólidos. Mas tem gente, por exemplo, que bebe água de coco, tem gente que toma suco de melancia e considera que está de jejum. Então, o jejum, ele não tem um protocolo a ser seguido. O jejum intermitente, não. E aí, eu não sei se você sabe, o próprio nome intermitente significa que não é uma coisa contínua. Ela tem intermitência, ou seja, horário para ser quebrada, parado. Não é algo que vai ser continuado, ele vai ter intermitência. Ou seja, não é simplesmente um jejum de 24 horas a vida toda, ficar sem comer. Não, você tem horário para quebrar. E a grande característica principal do jejum intermitente, que é muito importante vocês aprenderem agora, é que o jejum intermitente, ele tem um mínimo de horas a ser seguido. Então, não adianta você fazer, por exemplo, um jejum intermitente de 8 horas, um jejum intermitente de 10 horas. Quer dizer, ficar ali 10 horas e parar, né, quando completar 10 horas sem alimentação. Não. Você tem um período mínimo de, no mínimo, 12 horas para que o seu corpo comece a responder. Ponto. Tá? Então, essa é a principal diferença. E a outra diferença é como você vai começar esse processo. Todo começo, e eu respondi isso hoje no Reels, não sei se vocês viram, mas quem não viu, gente, vai lá olhar o meu Reels para vocês entenderem. Eu respondi da seguinte forma: quando você tira uma carteira de motorista, você pegou lá a sua carteira de motorista, a habilitação, seja qual classificação ela for, A ou B ou AB, enfim, vamos colocar na classificação para dirigir carro, que eu acho que é a B. Tá, você acabou de tirar a sua carteira de motorista. Você tem experiência para dirigir? Não. Não, gente. A gente tá falando um exemplo tradicional. A maioria das pessoas não. Elas nunca aprenderam a dirigir, chegam nos seus 18 anos aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos é com 16, e vão tirar a carteira de motorista. Só que elas não têm experiência. Uma pessoa que não tem experiência e ela pega a BR, ela dá muita rata na BR, ela vai pegar, sei lá, uma GO, uma PA, não sei, qualquer rodovia, ela vai correr o risco
risco naquela rodovia. Por quê? Porque uma rodovia, ela não é uma avenida, uma estrada qualquer. Você precisa ter mais atenção, porque o fluxo ali de trânsito, ele é muito maior e mais intenso do que simplesmente numa estrada. Então, você corre mais risco naquela rodovia. Então, uma pessoa que acabou de tirar a sua carteira de motorista, naturalmente, ela vai pegar mais experiência dirigindo numa rua menos movimentada, mais pacata, aprender todo o processo de ultrapassagem para ela chegar a pegar uma rodovia. Porque ela vai correr muito risco se ela for direto para uma rodovia. E o jejum intermitente é exatamente assim. Se você começar o jejum intermitente logo de cara com 20, 22 horas, você vai estar correndo muito risco. E correr muito risco para o jejum intermitente significa que você vai estar muito vulnerável, tá? Então, você primeiro vai estar vulnerável a não mudar o seu metabolismo. E a gente aqui precisa fazer a transformação metabólica. E você vai estar vulnerável a voltar a engordar, que é o famoso, temido efeito platô. Por quê? Porque você simplesmente cortou calorias no jejum, quer dizer, parou de comer, na janela alimentar comeu pouco. E aí, quando você volta a comer, seu metabolismo, ele não fez ali, você não treinou o seu metabolismo, igual carro mesmo. Você não treinou dirigir numa rua mais pacata, uma rua com menos movimento. E aí, na hora que você vai na BR, você corre um sério risco de bater o carro ou de sofrer um acidente. E no jejum intermitente também, você corre um sério risco de fazer errado. E aí, o que acontece? As pessoas, naturalmente, elas emagrecem, até chegam no seu destino, perdem a quantidade de peso que elas querem, mas elas não mudam o metabolismo. E a grande chave do jejum intermitente, não do jejum, palavra, sem alimentação, né? Simplesmente, é essa. É você treinar o seu corpo. Aprendam isso. Treinar o seu corpo. Você precisa treinar. Treinar, igual carteira de motorista. Vai lá no Detran, pega tantas X aulas e você vai treinar o seu corpo. Tá, como que eu começo o jejum? Eu gosto de iniciar os meus pacientes com o jejum noturno. Por quê? E, inclusive, o jejum noturno é uma grande sacada. Porque quando você inicia o processo, você conta as horas de sono e você faz poucas horas de jejum na sua rotina do dia mesmo. E essa é uma grande sacada de início do jejum. Por quê? Porque agora, no final da noite, você consegue estabelecer todo o protocolo de início. Ó, vou iniciar agora à noite o jejum. É assim que eu gosto de começar. Você vai iniciar o seu jejum à noite. Iniciei meu jejum agora às 19h30. São 19h27. O que você vai fazer para iniciar o seu jejum? Primeira coisa que você tem que fazer: começar o processo de hidratação. Mas você não pode tomar muito líquido à noite. Então, você vai pegar um chá calmante, vai colocar bioativos, vai colocar própolis, vai tomar um probiótico e vai cuidar da sua janela alimentar amanhã. Hoje eu falei uma coisa muito interessante. Tomar probiótico não significa tratar o intestino. Muitas pessoas falam assim: eu tomo kefir, ou eu tomo kombucha, ou eu tomo já um probiótico que, sei lá, o meu médico, meu nutricionista, meu nutrólogo receitou. Mas se você come tudo errado, você não está tratando o seu intestino. Porque tratar o intestino significa devolver a função do intestino. E o jejum intermitente, ele é muito importante nesse processo de devolver a função do intestino. Então, quando você já começa fazendo ali introdução de bioativos anti-inflamatórios à noite, começa com própolis no seu chá, no outro dia cedo, você vai treinar em jejum, estimulando o seu próprio metabolismo através da atividade física, estimulando a queima de gordura através da biogênese mitocondrial, que é produção de mitocôndria, que é o órgão que faz queima de gordura. E quando você quebra esse jejum com um shot que é antioxidante, por exemplo, um shot de antioxidante, vamos pensar aqui num shot antioxidante, um shot que é rico em flavonoides, o shot que vai água, limão, própolis e um pouquinho de gengibre ralado.
É um shot antioxidante, porque ele tem ali gingerol, que é um antioxidante, ele tem flavonoides do própolis e vitamina C. Então, um shot antioxidante super energizante. Você não tá comendo, você não tá dando ali macronutrientes, você tá dando micronutrientes. Não sei se você sabe, o micronutriente, vitaminas, minerais e bioativos, que são chamados de nutracêuticos, não tem calorias, tá? Então, você vai estar quebrando o seu jejum ali. Aí você fala, Janaína, mas por que você não deixa tomar o limão? O fato do limão ter pouquíssimo carboidrato, pouquíssimo, e quebrar o seu jejum, não significa que você vai deixar de permanecer na via metabólica da cetose. O problema é que quando você é iniciante, você não está treinado na via da cetose. Você está treinado na glicose. Então, para você não, digamos assim, para você desviciar o seu corpo, é muito importante que você não chame a atenção dessa via para nada. E é por isso que eu falo, não está acostumado a fazer jejum? Então, use o jejum para quebrar, o shot para quebrar o jejum. E aí, se você quiser usar ele sem o limão, pode fazer qualquer hora do dia. E aí, quando você toma o probiótico à noite, quando você quebra o seu jejum com um shot igual esse que eu ensinei, antioxidante, ou um shot anti-inflamatório, por exemplo, de açafrão, pessoas que têm muitas doenças inflamatórias, dores, doenças articulares, deixa eu pensar, artrite, artrose, são pessoas que precisam de reestruturar o processo inflamatório. E a obesidade é inflamatória. A sua gordura produz citocinas inflamatórias. Então, quando você tá ali de jejum, não tá comendo nada, tá deixando a sua célula se reorganizar metabolicamente, mas está dando nutriente para sua célula, você está tratando a base do seu corpo e aí você vai conseguir transformar o seu metabolismo da maneira correta. Ponto. E por que poucas horas de jejum? Porque se você estava comendo muito errado, se você comia muito carboidrato antes, a chance de você passar pelos efeitos colaterais do jejum, que são dor de cabeça, aumento da diurese, que é aumento do volume da frequência urinária, né? Fazer várias vezes xixi, uma quantidade maior de xixi, dor de cabeça, queda da pressão, a possibilidade de você sentir esses efeitos colaterais no início do processo é muito alta. Você nunca fez da forma correta. Porque uma coisa é ficar sem comer e só fazer jejum, sem controlar a janela alimentar, né? Que essa janela alimentar também não pode estimular a sua insulina, então tem que ser uma estratégia que não estimule a insulina. Então, o fato de você só fazer jejum e não controlar a janela, talvez antes não te ajudava a fazer essa transformação e não fazia com que você sofresse tantos efeitos colaterais, né? Então, você começar com poucas horas de jejum faz com que você entre por um processo de adaptação. E fazer esse processo de adaptação durante a fase do jejum intermitente é muito importante. Então, eu sempre oriento vocês, comecem com jejum noturno agora. Já parem de comer mais cedo, e quanto mais cedo melhor. Então, eu sempre indico 18 ou 19 horas para você parar a sua refeição. Inicia com uma bebida que vai melhorar o seu sono. Então, sempre um chá calmante. Ninguém vai tomar um chá verde à noite para dormir. Isso é uma coisa de lógica. Coloca potenciais bioativos, que são flavonoides, própolis entra, o gengibre entra, algumas vitaminas e minerais que vão ajudar no seu sono, por exemplo, complexo B, magnésio, alguns ativos calmantes, croxativos, passiflora, vão ajudar muito. Então você tá acrescentando nutriente e tomar ali o seu probiótico. O seu probiótico à noite é muito importante. E aí, fazer o processo do sono e acordar ainda em jejum, mantendo essa base funcionando. Então, o seu intestino está em descanso pela manhã, você vai deixar ele em descanso. E aí você, pela manhã, vai fazer o processo reverso do calmante. Você vai estimular o seu corpo
a liberar a quantidade de água que tem lá dentro da célula. Não sei se você sabe, mas para cada grama de glicose que você coloca dentro da célula, ela carrega uma molécula de água. Então é por isso que a gordura ela é dolorida, né? Lógico, porque a célula gordurosa produz inflamação e ela é mole, gera celulite, gera aquele aspecto de casca de laranja e aquela água precisa sair. Aí o que você acorda de manhã? Você acorda de manhã, já faz uma atividade física aeróbica de moderada a alta intensidade, promove o estímulo dessa organela que faz a queima de gordura, que é a mitocôndria, já nesse exercício. Já toma um chá que vai te ajudar a eliminar esse excesso de líquido, um chá verde, um chá de hibisco, um chá de cavalinha, um chá de centelha. Já quebra o seu jejum ali com um pouquinho de limão, com de novo bioativos que tem antioxidantes e espera dar 14 horas para você fazer a sua primeira refeição. E aí essa primeira refeição, muita gente me pergunta aqui, pelo amor de Deus, como que eu vou iniciar a minha refeição depois do jejum? Esse é a parte, eu acho que mais importante depois de estruturar a janela de jejum, que é fazer tudo isso que eu falei pra vocês, porque senão, o que adianta você tomar própolis, antioxidante, flavonoide, terpenoide, gingerol, magnésio, zinco, vitamina? O que adianta você tomar tudo isso se a sua janela alimentar está toda estragada, toda errada? Não adianta nada. Então, é por isso que eu falo que o processo de tratar o intestino também inclui a janela alimentar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que promover nessa janela alimentar inclusão de alimentos que vão combinar com o não estímulo de insulina. Então, você não pode ter muito carboidrato. Isso é um ponto muito importante. Aí você fala, Janaína, eu não preciso comer carboidrato na janela de alimentação? Não preciso. Mas eu posso comer carboidrato? Pode. E é aí que entra as estratégias que eu ensino, que são low carb e cetogênica. Então, quando você vai quebrar um jejum, imagina que você ficou ali 14 horas. Você está promovendo uma alteração metabólica, deixando de usar a glicose como substrato preferencial para usar a gordura como substrato. Se você comer um pão, se você comer uma tapioca, se você comer um pão de queijo, um pão integral, um cuscuz, tudo que tem muito carboidrato de alto índice glicêmico, isso significa que vai estimular muito o seu pâncreas a produzir insulina e vai estimular muito o seu corpo a absorção de glicose. Significa que você colocou tudo água abaixo. E não vai adiantar nada você tomar os probióticos, nem você fazer um processo de introdução de antioxidante, de vitaminas e minerais. Por quê? Porque você está estragando tudo que você fez com a janela alimentar. E aí eu dou muitas dicas importantes para vocês aqui. Por exemplo, eu já falei várias vezes como iniciar a janela alimentar. A janela alimentar, ela pode ser iniciada com um café da manhã mais tarde ou com um almoço. Então, se você está terminando igual agora, às 19h30, como eu fiz o exemplo, amanhã você vai contar das 19h30 às 7h30 da manhã, deu 12 horas, conta mais duas, 8h30, 9h30. 9h30, você vai estar quebrando o seu jejum intermitente com um shot. Aí você vai colocar um shot ali, fazer o shot ou de açafrão, ou um shot de gengibre, ou um shot de alho macerado para imunidade, ou um shot de glutamina, ou um shot de vinagre de maçã, e vai fazer o seu café da manhã. E o seu café da manhã não pode ter pão, não pode ter tapioca. O que vai ter um café da manhã pensando nessa estratégia do jejum para redução de insulina? Ele não pode ter nem muita proteína, né? Então tem que ter controlado proteína. E não pode ter carboidrato de alto índice glicêmico. Então, assim, se você, por exemplo, quiser comer uma fruta de manhã, você tem que acrescentar alguma coisa nessa fruta para que ela não estimule muito o pâncreas a produzir insulina. E o que é esse alimento que faz isso? A proteína faz isso
E a gordura faz isso e a fibra faz isso. É por isso que eu falo, coloque uma fruta, mas coloque pouca quantidade da fruta. E aí é por isso que o cardápio é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas perdidas com quantidade. E coloque sempre uma proteína para associar com esse carboidrato. Então, você vai colocar um ovo, ou você vai colocar, no caso do café da manhã, eu estou dando o exemplo do ovo. Ou você vai colocar um whey protein, ou você vai colocar um farelo de aveia, ou você vai colocar uma gordura boa, por exemplo, vai fazer uma panqueca de amêndoa, uma panqueca de farinha de coco, um bolinho low carb que vai farinha de coco, que é gordura. E aí você tá fazendo uma estratégia que ainda tem um pouquinho de carboidrato, mas você tá fazendo uma estratégia que é low carb, low, baixo em inglês, low, não é 100, é low. Tá, Janaína, e o resto segue a mesma pedida. O seu almoço não pode ter muito carboidrato. E o que a gente come de almoço? Arroz, mandioca, macarrão, mistura até, né? O arroz com a farinha. E aí o que você vai aprender a fazer? Vai tirar esses alimentos que você primeiro não tem controle emocional para comer e vai trocar o carboidrato ruim por um carboidrato bom. Então, a batata doce, que tem a carga glicêmica menor, o cará, o inhame, em pouquíssimas quantidades, ou acrescentar legumes em grandes quantidades, abobrinha, abóbora cabutiá, chuchu, quiabo, jiló, couve-flor, brócolis, aspargos, leguminosos, com proteína, que no caso de uma grande refeição, seja almoço ou jantar, é a carne. E aí entra a picanha, o cupim, a alcatra, o coxão duro, o coxão mole. E aí as pessoas pensam, nossa, tem que ser carne magra. E aí é que entra a grande magia da low carb e da keto, porque você não precisa se preocupar se a carne é magra. Você tem que ter um pouquinho de gordura ali naquela refeição, até para reduzir a carga glicêmica daquele carboidrato. Só que você não pode comer muito, entendeu? Então eu vejo as pessoas fazendo a low carb, mas sem porcionar. Eu vejo as pessoas trocando o carboidrato apenas, eu não como mais arroz, mas como batata ou batata doce ou mandioca, sem porcionar, e deixa de fazer low carb. A low carb, ela tem que ter de 50 gramas a 120 gramas de carboidrato dia. Então, se você tem uma janela ali, você tá fazendo 14 horas de jejum, você vai ter uma janela de 10 horas. Nessas 10 horas de alimentação, você precisa ter no máximo até 120. Então, se é no máximo até 120, vamos colocar 100 gramas de carboidrato. E aí eu quero falar uma coisa pra vocês: 100 gramas de carboidrato não é 100 gramas de alimento. O alimento, por exemplo, uma batata, ela não tem 100 gramas de batata inglesa, não é 100 gramas de carboidrato. A batata inglesa tem fibra, a batata inglesa tem outros nutrientes que não é só carboidrato. E aí é que as pessoas se enganam, elas confundem o carboidrato com o alimento. E é por isso que o cardápio ele se torna tão importante, né? Porque 100 gramas de batata significa aproximadamente ali 40 gramas de carboidrato. Você entendeu? Então isso é muito importante para vocês poderem fazer essa proporção. Eu sei que é difícil quando eu tô falando, mas quando a gente tem uma estrutura ali que você consegue fazer, vou colocar um pouquinho de carboidrato, eu não sei mais ou menos quantas gramas que tem aqui não, mas vou colocar um pouquinho de carboidrato e eu vou pôr mais proteína, mais fibra, vou regar minha salada com uma gordura boa, você vai conseguir fazer a low carb, tá? Bom, então é isso. Então é sempre começar treinando. Quando o seu corpo passar todos os efeitos colaterais que eu já citei aqui, significa que você está avançando no jejum, ou seja, a via metabólica da gliconeogênese está deixando de ser preferencial para outra via metabólica. E aí, aos poucos, você vai fazendo um controle hormonal da insulina, vai devolvendo a função intestinal para o seu intestino, que é eliminar toxina, deixar passar toxina ali para o processo de eliminação acontecer nas fezes e fazer a função da mucosa de produção de serotonina,
de barreira imunológica, e é por isso que é muito importante ter um intestino saudável para ter uma boa imunidade. E aí você tá bem no jejum. Aí você fala, nossa, eu tô melhorando, meu intestino tá melhorando. E aí eu não tô falando nem só de fezes amolecidas, né? Não tô falando só de cocô mole, eu estou falando de absorção no contexto, no geral, que as pessoas precisam entender isso também. Não é só da massa do seu bolo fecal, do seu cocô. Você precisa ter um processo de absorção, você precisa ter a função intestinal ali acontecendo. Ponto. E aí, aos poucos, você vai evoluindo esse jejum. Então, mesmo que você faça muitas horas de jejum, mas você não faz da maneira correta, não se hidratou, não tratou o seu intestino, não acertou a sua janela alimentar, não acrescentou potenciais bioativos importantes, você precisa voltar atrás, tá? E aqui eu dou muitas dicas com relação a isso. E quem quiser isso mais pra frente, estruturado, tudo bonitinho, certinho, vai ter, eu vou divulgar aqui pra vocês a minha semana de lives, onde eu vou ensinar isso. E depois, se você quiser ter isso estruturado lá pra você poder, qualquer hora, consultar com cardápio, com tudo bonitinho, passo a passo, aí você vai ter essa oportunidade lá na frente ainda, tá? Então, eu queria dizer isso pra vocês. Entendeu como que começa o jejum? Quem entendeu como começa o jejum, levanta a mão, por favor, faz uma levantadinha de mão aí pra mim. Eu tenho 15 minutos pra responder as perguntas. Entenderam, gente, como que começa o jejum? Não se começa o jejum de simplesmente ficar sem comer, tá? Então, para começar o jejum, é muito importante vocês entenderem todo esse processo que eu expliquei aqui. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Anotaram, pelo menos? Que às vezes você não tá acostumado a me seguir e é bom você anotar, porque eu falei um passo a passo aqui. Não sei se vocês entenderam, mas eu falei um passo a passo. Eu falei, vocês entenderam o passo a passo? Ai, que bom, tá todo mundo entendendo. Bacanérrimo. Entendeu? Bom, tá, agora sim, né? Agora eu entendi, né, Clarice? É isso aí, gente, que vocês precisam entender. Jejum intermitente não é jejum. Jejum intermitente é jejum intermitente. Você precisa de uma janela de jejum estruturada e de uma janela alimentar estruturada. Se os seus efeitos colaterais não estão passando e você ainda está sentindo dor de cabeça, significa que você está esquecendo alguma coisa ali nesse processo. Ou você não está se hidratando. Dor de cabeça tem muito a ver com falta de líquido, porque o seu cérebro precisa de água. Às vezes você é obeso e tem uma comorbidade, uma hipertensão. E o seu rim, ele controla a pressão. Não sei se vocês sabem. Isso é muito importante. O rim controla a pressão através de um hormônio que chama aldosterona. E o que acontece no jejum? Você vai precisar do rim para eliminar o excesso de líquido que sai dentro dessa célula que vai para o seu sangue. O seu sangue vai precisar passar pelo rim e o volume urinário vai aumentar e, eventualmente, a sua pressão vai cair. E essa pressão caindo, às vezes, dá um pouquinho de suador, dá um pouquinho de mal-estar. Então, às vezes, você vai sentir necessidade de controlar a sua medicação, mas isso não significa que um hipertenso não pode fazer o jejum, é pelo contrário. O hipertenso deve fazer o jejum, inclusive para ter essa pressão controlada e reduzir o medicamento e, eventualmente, lá na frente, tirar o medicamento, né? É isso, tá? Então, fiquem muito atentos. Agora eu vou escolher as perguntas, já que vocês entenderam esse processo, para responder. Oh, meu Deus, Jesus! Eu vou responder a Eva, porque essa pergunta aqui da Eva é uma pergunta que talvez seja a sua também. Lactantes podem fazer o jejum intermitente? Gente, lactante é aquela pergunta, é aquela pessoa que acabou de ganhar neném e ela está ali no aleitamento materno pós
pós-parto. O aleitamento materno exclusivo, ele é indicado até o 6º mês. E o aleitamento materno é indicado até os 2 anos. Então, eu imagino que seja uma mulher que está amamentando ali até ali os 6 meses, né? Porque depois dos 6 meses a criança vai começar com papinha, então às vezes o aleitamento materno já não vira exclusivo mais. Porque aí tem uma papinha, uma comida salgada. Essa pessoa pode fazer o jejum intermitente. E eu não sei se vocês viram o depoimento da Maria. A Maria mora na Espanha. E ela participou da minha mentoria. E ela estava com um bebezinho de 4 meses. Ou seja, ela amamentava. Raciocina comigo. Quando você começa o jejum intermitente, você aumenta a excreção de líquido. Então, a chance de você aumentar o leite durante o efeito de adaptação do jejum é gigante. Foi isso que aconteceu com a Maria. Ela ficou com muito medo de começar o jejum intermitente. Eu orientei para ela: faça o jejum intermitente de 14 horas, pega essa janela alimentar de 10 horas, não põe restrição, mas come saudável, low carb dentro do cardápio, beba muita água, muito chá. Porque 80% a 90% do seu leite materno é água. O resto são imunoglobulinas. E aí você sabe que você é responsável por dar imunidade pro seu filho. E as pessoas acham que elas precisam comer canjica, carboidrato, milho para aumentar o leite. Mas o que faz você aumentar o leite não é o carboidrato, é a hidratação. Janaína, por que a canjica, o milho faz o peito da mulher que tá amamentando inchar? Porque nós temos um hormônio que chama ocitocina. E essa ocitocina, ela é liberada assim que a mulher dá à luz. E quando ela faz parto cesáreo, do 3º dia ao 5º dia em diante. Por isso que tem que pôr o bebê para mamar, porque o processo de sucção do bebê faz você liberar a ocitocina. Acontece que a ocitocina, ela é um hormônio produzido para ejeção do leite, que aumenta com a quantidade de insulina. Só que aquele momento que a mulher comeu canjica, comeu milho, comeu muito carboidrato, faz ter um pico de insulina, um pico de ocitocina e depois faz ter um déficit. Então o peito cresce e depois todo excesso é armazenado como gordura ali, porque você comeu muito carboidrato, então todo excesso de glicose é armazenado e o peito desincha. E na verdade não é isso que você precisa, que o seu bebê precisa. O seu bebê precisa de boa nutrição, então ele precisa desses nutrientes que eu falei todos aqui, que você vai usar no jejum, incluindo probióticos. E ele precisa de água, né? Então, para ter leite tem que ter água. Então, é muito importante que a lactante não faça uma restrição tão grande na janela alimentar, o que é muito possível no jejum. A Maria conseguiu isso através da mentoria, do cardápio, das orientações. O leite dela não reduziu, o leite dela aumentou, inclusive porque a chance do leite aumentar é gigante. Por que é gigante? Porque se uma mulher que está amamentando, está gordinha, ela tem muita água dentro daquela célula e o corpo dela vai fazer mecanismos para tirar aquela água. Então, se ela hidratar muito e tiver esse efeito colateral do jejum, o leite dela vai aumentar e até triplicar de tamanho. Então, o lactante pode fazer jejum sim, precisa ter muito controle e estruturar a janela alimentar, mas pode, tá? Janaína, eu não sei fazer, então não faço. Sem um profissional, não faço. Por isso que eu tento passar para vocês as informações aqui de relevância, para vocês não se sentirem perdidos. Como não sentir dor de estômago? Muito boa também. A questão da dor do estômago. Janaína, por que eu sinto dor de estômago? Provavelmente você está sentindo dor de estômago porque o seu estômago está vazio, completamente vazio. Gente, fazer jejum não é deixar o estômago vazio de nada, de ar. Você vai ter muitos gases, você conversa, o ar entra. Você precisa tomar água e chá em jejum. Por quê? Porque o líquido, ele vai, além de limpar o seu estômago e o seu intestino, ele vai manter o seu estômago e o seu intestino no tamanho habitual que ele é. Quando você não toma nada de chá
e nada de líquido, você colaba o seu estômago, você gruda o seu estômago, ele fica assim, grudadinho. Daí, quando você vai comer, e aí ele vai abrir, né, para a entrada do alimento, vai gerar um desconforto, né? Então, tá faltando aquele processo que eu ensinei agora no início, de hidratar, de tomar água, de tomar chá. Ai, Janaína, não gosto de tomar chá. Então, você não está preparado para fazer o jejum intermitente. Esse é um fato que é importante eu falar. Treinar à noite sem ter feito um lanche à tarde. Pode? Claro que pode. Gente, eu vou postar uma coisa aqui que eu vou falar pra vocês, mas que as pessoas vão ler e vão cair pra trás. Para de falar que precisa de pré-treino de comida pra treinar. Você não precisa de pré-treino pra treinar. Se você estiver fazendo jejum intermitente com uma via para produção de corpos cetônicos eficientes, você consegue treinar em jejum, mas você precisa treinar essa via metabólica. Aí você fala, Janaína, mas eu não tô eficiente ainda, eu comecei agora, eu tô fazendo tudo certinho. Vai reduzir um pouco da performance do treino? Eu até conversei isso com o personal, inclusive ele entrou aqui, o Marcelo. Eu falei, olha, vai reduzir um pouco da performance. Por quê? Porque seu corpo não está acostumado ainda a produzir energia com corpos cetônicos. Ele está acostumado com glicose. Mas se você tiver paciência, conversar com seu personal entender esse processo, vocês vão conseguir vencer e o seu corpo vai entender que você precisa de energia dos corpos cetônicos. Ponto. Então, não precisa comer para treinar se você estiver treinando essa via metabólica, tá? Que é a via dos corpos cetônicos. Ai, olha que legal isso aqui, gente. Vi alguns posts seu onde você mencionou, tratou o intestino? Sou novata, não entendi. Entendeu? Porque eu expliquei essa questão de tratar o intestino já no início. Tratar o intestino não é só tomar probiótico. Tratar o intestino é devolver a função que o intestino tem. O que seu intestino tem de função? Pensa comigo, intestino, ele foi feito para absorver, estômago digere, intestino absorve e joga fora. Então, olha a importância de um intestino. Se o seu intestino, ele não tem a função dele preservada, ele não vai absorver os nutrientes, e é por isso que o paciente de bariátrico precisa tomar polivitamínico, porque geralmente a cirurgia bariátrica tira a porção principal do intestino, que é o duodeno, então ele perde toda a absorção de nutrientes. E se o seu intestino está inflamado com crescimento de bactérias patogênicas, que a gente chama de disbiose, significa que ele está com uma mucosa muito permeável, como se fosse uma rede, então tem buracos na mucosa do seu intestino. Isso faz com que a má digestão, essas partículas mal digeridas, que a gente vai chamar de endotoxinas, passem para a corrente sanguínea, gerando um processo de inflamação que não precisava acontecer. Isso, por exemplo, são as autoimunes, rinite, sinusite, acontece, dermatites acontece, então queda de cabelo acontece. Então você precisa devolver a integridade do seu intestino. Aí você fala, então eu vou tomar só probiótico. Aí você já entendeu que não adianta. Por quê? Porque a janela alimentar pode estragar esse processo. Então você precisa de uma janela alimentar compatível com um probiótico, com um nutracêutico, com um nutriente, para que o seu intestino volte à produção, à função dele, que é produção de serotonina, absorção de nutrientes e eliminação de toxinas. Doutora, fiz bariátrica há 18 anos. Tive reganho de peso de 30 quilos, posso fazer jejum intermitente? Pode. Pode não como deve. Paciente de bariátrica, depois de período cicatricial tardio, que é em torno de 10 meses a 1 ano, ele já é liberado, como o Dr. Fábio Faleiro, participou da live comigo, e aliás eu participei da live dele, como o Dr. Fábio já explicou. Então, paciente de bariátrica, depois de 1 ano, pode fazer o intestino. Mas, por favor, você que assistiu minha live desde o início, não fique sem comer. Porque se você fez redução de estômago, o seu estômago é menor ainda que o habitual. Então, a chance de você ter muita dor de estômago é alta. Então, tomar os chás, tratar aquela porção de intestino, mesmo que seja distal que você tem, é importante para que você tenha um intestino saudável, tá? Mesmo que esse intestino
ele não esteja ligado ali naquela porção fisiológica do seu estômago, porque a gente tem aí um desvio bastante substancial na bariátrica, mas pode, tá? Então você que faz bariátrica, você precisa aprender a fazer a janela de jejum, a janela de jejum muito importante, tá? Pra você. Deixa eu ver. Essa daqui você já Leuda, se você tiver aqui, dá um oi. Aprendeu? Comecei a te seguir agora, quero entender como faz jejum. Aprendeu um pouquinho hoje? Se você tiver aí, me fala, preciso tanto saber. Olha essa daqui, gente. Tenho um estilo super saudável, mas nunca fiz jejum porque tenho medo desse jejum, porque faço exercício. Maria, você entendeu como que você vai usar os corpos cetônicos no exercício? Seu corpo não utiliza só glicose, seu corpo utiliza corpos cetônicos. Nós temos 3 tipos de corpos cetônicos: acetoacetato, acetona e o mais famoso e mais importante que o seu músculo e o seu cérebro usa, beta-hidroxibutirato. Então você precisa aprender a produzir uma boa quantidade de corpos cetônicos para que o seu corpo utilize isso nos exercícios. Você não vive só de glicose. Parem de pensar isso. Ai, Jesus amado. Por favor, parem de pensar isso. Essa é muito importante. Posso tomar água e chá durante o jejum? Pode não. Deve. Porque isso faz parte do processo de jejum. Para você hidratar, para passar os efeitos colaterais do jejum, para você sentir que você não está ali completamente sem comer. Porque quando você toma chá, você está se hidratando, você está devolvendo nutrientes para o seu corpo. Então isso é muito importante, né? Essa daqui também é legal de falar, porque essa é a mais perguntada. O que comer quando acaba, e ela não falou, mas o que comer quando acaba e o que comer quando inicia o jejum. Antes de iniciar o jejum, você precisa de uma refeição que te dê saciedade, porque ninguém começa o jejum passando fome. E o que comer quando acaba o jejum, eu fiz o início da live explicando isso, da proporção de carboidratos com fibras, com proteínas e gorduras. E eu acho que eu consegui te responder. Se eu conseguir te responder aqui, por favor, me responda que sim. Porque eu acho que eu respondi essa pergunta já no início da live. Quero saber como faz o jejum também. Eu acho que eu já consegui explicar. Vocês entenderam, gente, como inicia o jejum? Olha aqui, ó. Essa aqui é legal do chá. Doutora, quando você menciona tomar chá, pode ser chá de caixinha? Eu acho que você tá falando do chá de sachê, né? Pode ser, sim, o chá de sachê. A live de segunda passada eu até mostrei uma infusão aqui de chá calmante, que eu fiz camomila, erva cidreira e erva doce. Pode ser, mas a infusão é mais potente. Por que a infusão é mais potente? Porque você tem uma quantidade maior de erva, geralmente 15 gramas, e no sachê você tem uma. Só por isso. No sachê você tem 1 grama de erva. Então eu sempre falo, coloca ali 2, 3 sachês, pelo menos, para aumentar a quantidade de bioativos que vai descer daquela erva para a água, que é o que eu acho mais importante. Tem gente que fala, posso colocar o sachê na água fria? Não pode, porque o processo de infusão é exatamente de pegar o calor, ir lá naquela erva e pegar o bioativo da erva. No caso, por exemplo, da camomila, pegar a apigenina. No caso do chá verde, pegar epigalocatequina. No caso da canela, pegar a silimarina. Cada chá tem um bioativo. Oi, Gislaine, seja bem-vinda. A live não vai ficar salva. Não deixo as lives salvas mais, porque eu quero o compromisso de vocês às 19 horas aqui comigo. Fazer a última refeição da noite, não comer mais até a hora de deitar, não é jejum. Não é jejum intermitente, é jejum. Você ficou um tempo sem comer. O jejum intermitente tem um tempo específico. Eu comecei a live explicando desse tempo específico, que é no mínimo 12 horas, né? Acho que é isso. Gente, eu respondi vocês. A minha voz está fraquíssima. Porque hoje eu atendi o dia inteiro. Eu tô muito, muito
as minhas cordas vocais ficam quentes. Como diz a Silvana, hoje é segunda, mas o papo é de primeira. E eu quero encerrar a live de hoje. Gente, foi bom pra vocês? Por favor, dá coração nessa live se foi bom. Dá coração nessa live, me valoriza. Porque tem muita gente que fala de jejum e não sabe nada. Não sabe. Hoje eu quero só mostrar um pouquinho pra vocês desses olhos. Vocês já viram? São os meus. Conhecem? Eu não falo muito de óleos essenciais, mas eu vou começar a falar agora porque a cromoterapia, a aromaterapia e a acupuntura foi permitida para o profissional nutricionista. E eu queria falar que esses óleos essenciais são óleos potentes. Por exemplo, esse daqui, Pepper Mind. Óleo de hortelã e pimenta. Hortelã é digestivo e pimenta é termogênica e antiviral. Então, quando você coloca uma gotinha desse óleo, que é muito concentrado, uma gotinha no café, você tá tendo o bioativo desse tempero, que é da hortelã e da pimenta. Então, aqui da hortelã ajuda no processo de digestão e da pimenta é um antiviral potente e ajuda na termogênese. Então, se você tem, eu sei que muita gente já usa. Gente, usem os óleos essenciais. A doTERRA é uma grande empresa. Não vou fazer marketing dela, mas é porque eu gosto mesmo. E iniciar o seu jejum, por exemplo, com um chá de melissa, camomila, calmante. E, por exemplo, colocar umas gotinhas de lavanda num difusor para restaurar purificar aquele ar também é muito legal para esse processo inicial de jejum. Ai, tô cansada. Ai, gente, eu preciso muito que vocês me ajudem, porque tem dia que eu não quero fazer a live, porque eu tô muito cansada. Mas eu não vou deixar nunca na vida, nem um dia que eu tiver mais podre de cansada de fazer essa live. Porque eu sei que eu tô ajudando gente. E eu falei isso hoje, aqui pra minha cunhada. Deus que restaura as nossas forças. Que segunda-feira nós possamos começar a nossa segunda com chave de ouro. Que eu possa fazer diferença na vida de vocês. Assim como muitas pessoas fizeram diferença na minha vida. E meu objetivo nessa terra, como cada um tem um, é mudar a vida das pessoas através da nutrição. Jejum não é modinha. Jejum não é mais uma estratégia falada por qualquer um sem validação científica. Jejum é validado. Mas tem um processo para você fazer jejum. Então eu queria muito que vocês valorizassem todos os conhecimentos que eu estou liberando para você. Oi, você tá sumido, vai lá no consultório. Cadê a minha Calói? Eu não esqueci, hein? Você entrou na minha live a primeira vez perguntando, cadê a minha Calói? Ele tava perguntando cadê a dieta dele, gente. E ele já tem. É isso, tá bom? Quem aí estiver esperando uma oportunidade para aprender o passo a passo do jejum intermitente, como começar o jejum intermitente noturno, aproveitando o seu sono. E eu vou falar pra vocês, gente, vocês preparem, porque o negócio vai ser... Vocês sabem que eu agito, né? Que eu tô cansada hoje, mas eu sou agitada. Então eu acho que eu canso, eu preciso estar cansada, porque senão ninguém me aguenta. Ai, Jesus. Eu vou ensinar pra vocês como que o sono ajuda vocês nesse processo. É isso mesmo. Eu tive uma sacada de ouro, não vou contar agora, mas eu vou mostrar pra vocês aqui na rede social. E se você acha que eu já ensinei tudo, essa parte eu não ensinei, eu vou ensinar pra vocês. Tá bom? Jejum intermitente é vida, jejum
intermitente é poder. Se te ensinaram ao contrário, te ensinaram errado. Vem pra cá, fica aqui comigo. É segunda, mas o papo é de primeira. Hashtag gratidão. Não vai ficar salva. Eu sempre subo as lives pro YouTube. Mas eu aviso sempre no Telegram. Telegram tá lá e são os meus... se você não está no Telegram, clica lá, entra no Telegram, porque tudo eu aviso lá. É claro que eu não dou conta de fazer tudo de uma vez. Então vou fazendo aos poucos. Mas é isso. Beijo, beijo, beijo. Tchau, beijo pra você.